Aqui com uma boa notícia com a Sandra e o pai, Simon, né? Encontraram o Joadson, foi até Juazeiro e trouxe o filho. Boa tarde, Sandra. Boa tarde. Como era que Joadson estava por lá? Ele estava no posto. Até então, esse homem que ligou para a gente, ele não sabia que ele estava desaparecido. E após ele saber do caso que ele estava desaparecido, ele entrou em contato comigo. Ele estava trabalhando por lá e estava fazendo o que para sobreviver? Ele estava trabalhando, estava nesse posto, lavando o carro. E ele disse que queria ficar livre, porque a mente dele, como ele toma remédio, ele disse que queria sair e conhecer outras cidades. Ele saiu de bicicleta até onde? Você sabe informar assim, se ele deu fim à bicicleta, se ele foi até lá com a bicicleta? Como foi que ele chegou até Juazeiro? Ele falou que foi em um certo caminho, aí o pneu da bicicleta furou, aí ele vendeu essa bicicleta. E foi de lotação, de ônibus? Foi de lotação. Foi de lotação até lá. Ele Foi. passou em alguma cidade fora Juazeiro ou foi direto para Juazeiro? Sabe Ele informar? passou em uma cidade antes do Juazeiro. Foi até Lagoa Grande, de Foi Lagoa até Grande ele Lagoa pegou o Grande. transporte até Juazeiro. Isso. Quando você chegou lá, qual foi a reação de Joadson? Ele estava com medicação, porque há muito tempo que ele não estava sem tomar remédio, que ele toma remédio para ansiedade nervosa. Aí a mulher que estava com ele, Socorro, eu agradeço muito a ela, uma blogueira de lá mesmo, que nos ajudou. E ela deu o remédio a ele, eu passei a receita. Ele estava sob medicação, mas ele reconheceu a gente, deu um abraço e um sorriso. E depois ficou ali, porque como ele estava com a medicação, ele não. Eu acho que ele nem imaginava que a gente ia até lá. Esse período que ele passou sem a medicação, alguém informou como foi a reação dele, como é que ele se comportava? Sim, esse rapaz que trabalha no posto, ele falou que percebeu algo nele, assim como agitação, ele queria estar em um posto, ia para outro também, lavar carro em outro posto. E tudo que ele saía, ele disse, não é normal para estar saindo assim. E ele também conversava muito, e chegou a dizer que tomava remédio, disse que há tempos atrás ele não estava mais fazendo uso de medicação, eu dava, e ele ia para o banheiro e jogava fora. Ele disse que não estava tomando, justamente para ele não dormir. Ele estava dormindo e se alimentando aonde? No posto? Estava no posto. Esse Francisco ele também ajudou e deu a ele um cantinho lá para ele dormir. E ajudou ele com alimentos. É muito gratificante. Eu agradeço muito a ele por ele ter feito essa ação, né? Ele chegou a negar a idade para poder ter um acolhimento melhor como Sim, trabalhador? chegou. Ele falou que tinha quantos anos? Ele falou que tinha 16 anos. Pelo menos essa parte ele soube sobreviver durante esse tempo, né? Sim. Me diga assim, estado de saúde dele, como é que ele está? Está debilitado? Estava bem alimentado? Como é que ele estava? Ele está um pouco debilitado por também não dormir bem, porque quando ele não toma medicação, ele não dorme. Ele fica a noite inteira acordado. E creio eu que ele estava sem dormir também há vários dias, porque sem a medicação ele não consegue dormir, não. Como é que está o coração dessa mãe agora? Estou muito agradecida a todos também que compartilharam, muito feliz. E a gente agora, o importante é que ele voltou para casa, né? E estamos alegres com a volta dele. E se Deus quiser, não vai acontecer mais isso, não. Você chegou a desanimar, chegar um dia você dizer, não tem mais jeito? Você chegou a pensar assim? Ou você Sim, sempre manteve a esperança? eu pensei de uma forma, porque outras pessoas falavam que talvez ele não estivesse mais vivo. Existia essa hipótese, porque quando ele sai, a partir do momento que ele sai de casa, pode acontecer uma fatalidade. Mas eu creio muito em Deus, que Deus estava guardando ele e protegendo ele, livrando de todo o mal. Eu quero saber também de uma parte da polícia. Houve envolvimento com a polícia para você reencontrar ele ou foi através de compartilhamentos que Joadson foi encontrado? Não, não foi através de compartilhamento, assim, até então, porque esse menino não sabia, ele disse que não chegou até lá. Não chegou até lá sobre o desaparecimento, ele não sabia que ele estava desaparecido. Ele veio ter conhecimento que ele estava desaparecido depois que o próprio Joadson falou o nome dele.
Aí quando ele falou por completo, aí ele foi lá e pesquisou. Aí ele viu que ele estava desaparecido. Teve E participação da polícia no encontro dele? teve Você sim. chegou aí na delegacia, a Polícia Civil acompanhou? Como foi? Não, quem estava com ele lá era Socorro, a blogueira de lá. Aí ela mesmo pediu para me ligar, que eu já havia comunicado antes com a polícia sobre o desaparecimento dele, dias antes. A gente estava sempre colocando, né, nas redes sociais e ligando para lá também, para as delegacias. O foco era mais delegacia. A Polícia Civil de Arco Verde chegou a ter contato com você é, neste momento ou você não chegou a comunicar à delegacia de Arco Verde sobre o reencontro de Joadson? Não, a polícia daqui não deu muita atenção ao caso, porque não fizeram de imediatamente as buscas que deveriam ser feitas no mesmo dia. Eles vieram fazer após 6 dias, depois que eu fui no juiz. O juiz abriu lá um chamado de emergência e foi quando a gente teve conhecimento que eles foram fazer busca, quando ele já tinha passado os 6 dias fora de casa. Você foi, durante esses 7 meses, ou mais de 7 meses, você foi frequentemente na delegacia ou passou tempo sem ir na delegacia buscar informações sobre ele? Vários dias, eu, tanto não só na delegacia, mas como no fórum, o promotor arquivou o caso dele, Quer dizer que o promotor arquivou. arquivou, arquivou o caso. Qual foi a explicação que teve para arquivar o caso da procura por Joadson? Ele falou que não tinha mais o que fazer. Diante do desaparecimento dele, não tinha pista. A polícia repassou para ele dessa forma. A Polícia Civil, quando você ia até lá, qual era o tipo de esperança que ele passava para você? E aconteceu uma fatalidade com ele, infelizmente, eles falavam assim, e ele saiu porque ele quis. Isso aí a gente sabe que ele saiu. Só que eles não entendem que ele toma remédio controlado. E voltar, ele ia voltar quando ele quisesse. E não é assim. Então eles não fizeram muita coisa, né? O que devia ser feito. E tanto faz. Eu acho que eles não fizeram esforço nenhum para achar ele. Aí você, como mãe, sentia o coração partido por saber que procurava a justiça, uma autoridade, e em vez E da eles não autoridade te davam passar uma atenção. esperança, te desesperar. Eles Mesmo não assim, a mãe se manteve firme davam. e conseguiu encontrar o filho. E a gente, muitas das vezes, não era bem-vindo lá, né? Na delegacia, porque de tanto ir lá, eu acho que a gente já estava naquela rotina de ir direto, todos os dias lá. A gente ia, mas eles não davam resposta de nada a gente. A alegria é muito grande, né? Por ter Sim, reencontrado o garoto, que é seu filho, sem dúvida você, mesmo com um pouquinho de fio de esperança, permaneceu viva sim, dessa fé e conseguiu encontrar o lado bom da vida. permanecer firme e confiante no Senhor, né? Acima de tudo, Deus, porque se a gente não manter a esperança e a fé, aí a gente fica pensando que realmente aconteceu o pior. E eu jamais imaginava de acontecer o pior com ele. Sempre eu sentia que ele estava vivo em algum lugar. Agora dá uma palavrinha com o pai. Durante esse tempo, sabe, você rodou a toda a região aqui de Arco Verde e teve alguma informação que você pudesse ficar confiante de que fosse verdade? Assim, eu rodei todas, até a região de Arco Verde, cidade vizinha, Itaguaru, Jardim, Pesqueira, História, Serra Talhada. Mas as únicas informações que a pessoa pra gente não era verdadeira, né? Sempre quando a gente ia atrás, chegar lá não era. Rodava no mato, você rodava na cidade, sempre buscando informações. Isso, rodei os matagal aqui de Arco Verde, na medinha, 1,5 km lá dentro, a região toda. Pulsei mesmo, tudo que é canto, tudo que é mato, e procurando realmente uma notícia ruim mesmo. E ruim já tinha, porque ele já está desaparecido, a gente não sabia nem a notícia dele, então a gente vasculhou tudo mesmo e eu não encontrei nada. Você imaginava que ele pudesse estar numa distância tão grande, quase 560 quilômetros? Imaginar que estaria longe, sim, imaginava. Porque até então aquele não estava. Então o menino sumiu do nada. A polícia não deu nenhuma pista pra gente, não deu aquela atenção no início, que deveria ter imagens de ruas, tudo isso poderia ser pego, e não foi pego. A gente foi atrás de tudo isso, então a gente teve que correr atrás de imagens, a gente teve que ir atrás dele em rua, de noite, de dia, em cidade vizinha, pegar informação, ou seja, muita coisa na nossa cabeça. E para esse menino estar longe, alguém podia ter feito uma maldade muito grande desse menino. Deus o livre ter matado ele e sumir, sei lá, para coisa de órgão, e a gente pensava muito nisso. Mas nunca deixava de ter esperança.
A polícia de lá sabia que ele estava desaparecido? Não, não sabia. A polícia, quer dizer, não teve uma interligação da polícia de Arco Verde com a polícia de Petrolina, dentro de Juazeiro, para chegar até eles, para saber. Foi surpresa para a polícia também, ao você encontrar com a polícia e não saberem que esse menino estava desaparecido? Sim, surpresa, surpresa, porque até então as informações chegou até a gente e não estava dando batendo. Então, quando chegou as informações desse menino lá do posto de gasolina, lá de Juazeiro, conversando, fez amizade com o Joato, fez conversando com ele, e ele se abriu para ele e disse que era de Arco Verde. Só que daí tem um conhecido nosso também, que trabalha na minha empresa, e a menina também quer socorro, que é de Petrolina, fez live dele e tudo, pedindo ajuda, e ela se quantizou mais ainda e foi até lá saber realmente. E realmente tinha esse menino. E ela foi lá, quando realmente o pessoal do posto fez um vídeo e mostrou. Quando eles mandou um vídeo, que eu já estava já em caminho para Petrolina, eu tive a certeza que seria Joado. Então, daí então, ela já ficou com ele lá, o pessoal do posto, o pessoal ficou lá brincando com ele tudo, mantendo ele lá. Então, até essa menina de Petrolina para até lá em Juazeiro. E o conselho lá de Juazeiro ficou lá com ela e permitiu ele, socorro, trazer Joatos até Petrolina para casa dela. E de manhã a gente encontrou com Joatos. Quer dizer que nem o Conselho Tutelar de lá sabia e nem a Justiça de Petrolina e de Juazeiro sabia que esse menino estava desaparecido. O sistema não fechou com o Estado. Não, na verdade o conselho não sabia. Não sabia. Mas em tudo no meio disso, né, ela se comunicou lá, falou, né? Deu a informação ao conselho, e o conselho foi lá até saber da situação. E realmente era verídico, né? Verdadeiro, que era Joato. Então ele deu muito apoio ao conselho lá de Juazeiro. Até então, deixou até ela trazer Joatos para casa dela, acolher Joatos em casa. Pra quando foi de manhã, a gente, de madrugada, 2 horas da manhã, que eu cheguei em Petrolina. Com o sistema que a gente tem digital hoje, uma facilidade tão grande de expansão, eu acreditava até esse momento que tanto a polícia de Petrolina, de Juazeiro, né, que a gente pode até conjugar uma cidade a outra, e também um conselho tutelar poderia saber. Por quê? A gente tem um sistema digital que pode ser lançado de um órgão a outro para poder as pessoas saberem dos fatos que se ocorrem e também das necessidades que tem dos parentes encontrar o seu parente. E no caso não estava, o sistema não fechou, não levou até lá. A mídia também não chegou até lá. Resumindo, foi um presente de Deus você ter reencontrado ele, porque se dependesse do sistema, estava perdido até hoje. É verdade, porque até na cidadezinha aqui mesmo, a gente chegar lá, o policial não sabia de nada. Não, esse menino está desaparecido mesmo, esse é. Mas não tem nada aqui pra gente. A gente está desconhecendo essa informação. A gente sabe porque aparece na rede social, o pessoal divulgando, postando, como você mesmo no início fez reportagem aqui com a gente, divulgou, compartilhou. Você na região ficou sabendo muito canto mesmo. Muitas pessoas compartilhando, divulgando, a gente postando também na rede social, Facebook, jogando em grupo de Petrolina, de Salgueiro, Serra Talhada, Caruaru, Recife, tudo é canto. Então, ou seja, a polícia em si de outras cidades não estava sabendo do caso. Chegando a 8 meses, Quase vocês 7 permaneceram à meses, esperança, andando atrás, buscando e conseguiu. graças a Deus, eu só, a foto que chegou não estava muito nítida, mas quando essa menina socorro chegou lá e disse que realmente era ele, então daí a certeza veio. Mas aí então eu estava a caminho e não sabia. Então daí eu fui até de moto, até Petrolina, com o meu amigo Alex, saindo daqui 5 horas da tarde, sem nem saber se era verdade, até Petrolina. Mas a informação estava batendo, próximo demais. Se não fosse verdade, ele voltava, mas aquilo agora no coração estava dizendo que era ele. Que bom. Graças a Deus, né, deu certo. Conversar com você mais uma vez, você quer fazer um apelo, né? Tá, muito obrigado. Graças a Deus deu certo e qualquer coisa pode contar comigo, estou ao dispor de vocês. Eu só quero só agradecer, fazer. Eu só agradecer a todos, né, a você, que desde o início nos apoia, a outras pessoas também, população de Arco Verde, amigos, familiares, que deram essa grande força pra gente. Eu sei que para todos, né, que acreditaram, a gente caiu, mas sempre mantendo a fé, confiando em Deus. E Deus nos ouve e trouxe Joás para casa novamente e trazer a alegria que a gente não tinha mais, né? E como é que ele tá? Tá tranquilo? Tá na medicação? Tá, ele tomou remédio, tá na medicação, né? Tá dormindo, já acordou lá meio de pouco, almoçou, mas tá deitado novamente. Hoje com 14 anos. 14 anos. Sandro, seu filho agora está em casa. O que é que você precisa para que possa melhorar e ele possa tirar um pouco da cabeça o desejo de ter novas aventuras? Ele já vinha sendo acompanhado
neurologista, mas porém, esse neuro, ele só vai poder atender para a semana, e a gente precisa passar ele com urgência, porque até mesmo a medicação que ele toma não surte esse efeito, e a gente precisa passar para avaliar e passar outra medicação mais forte. Você tem condições de bancar com isso aí ou você precisa de que alguém possa dar uma força para que isso possa acontecer? Eu preciso passar com urgência e liguei para o Recife já, o pessoal tem lá um médico, um psicólogo, um psiquiatra, mas é R$ 400 a consulta dele. Você tem esse valor? Não, nesse momento a gente não tem porque a gente viajou para buscá-lo e até mesmo peguei um dinheiro emprestado para chegar até lá, até Juazeiro da Bahia. No caso era para lá, mas ele estava em Petrolina, aí a gente parou lá em Petrolina. Pois, portanto, fica aqui o apelo, né? A mãe pede que você puder contribuir, né, ajudar para que Joadson faça reinício, na verdade, a seu tratamento o mais rápido possível, né? Porque, sem dúvida, isso não saiu da mente dele ainda. E como é que ele está? Está ansioso? Está pensando em sair de novo de casa? Ou como é que ele está se comportando no tratamento? Ele ainda está com a mente voltada para lá, porque ele fala assim, eu gostei de trabalhar, eu gosto de andar porque eu fico com a mente sem pensamento, eu não fico agitado, que ele fica agitado para sair, para andar, porque essas pessoas que têm ansiedade nervosa, eu creio que já é algo mais profundo, e não é mais uma ansiedade, passa a ser uma depressão, algo do tipo, né? Só o médico para avaliar, para falar o que realmente ele tem em mente, né? Esse problema dele, ele já faz acompanhamento de ansiedade há mais de 10 anos que ele faz, com um neurologista. Da sua parte, o que é que você pretende fazer para que ele tire essa ansiedade? Bota ele para fazer alguma coisa aqui em Arco Verde, apesar da idade só ter 14 anos, dá um pouco de liberdade ao acompanhante. O que é que você pretende fazer para contribuir para que ele possa ter menos interesse de partir pelo mundo? Nesse momento, o que pode ser feito, ele passar pelo médico, o médico avaliar e para ele ocupar a mente dele e fazer alguma coisa que ele gosta de trabalhar mesmo. Só que pela pouca idade dele, ele não entende. Ele acha que ele tem mais idade, que até mesmo ele fala 16 anos, mas ele não tem 14 anos. E ele quer ser independente pelo que, assim, o problema dele, como ele tem muita ansiedade, ele não quer estar preso dentro de casa, certo que ele não é preso, ele sai com a gente. Mas ele quer estar assim, andando, ele quer estar fazendo alguma coisa. E ele pensa muito no trabalho, em fazer algo. Pelo menos ele tem um pensamento bom, né? Isso. Lá já foi chegando, já trabalhando, é que ele tem interesse de trabalhar, pelo menos o pensamento dele é louvável para um país que a gente vive, onde muitas pessoas pensam em se encostar. Na verdade, ele pensa em trabalhar. E eu quero agradecer às pessoas que compartilharam, que nos ajudaram de certa forma. E agradeço principalmente a você que desde o início tem o conhecimento que Joadson desapareceu, toma remédio controlado e sempre nos dando força, uma palavra. E eu agradeço muito por sua humildade e ter ajudado a gente, né? E até agora está com a gente. E eu peço a Deus que lhe abençoe e retribua tudo de bom que fez pela gente. Agradeço também um rapaz, a pessoa que nos ajudou, e a gente estava com pouco dinheiro, ele falou que não ia cobrar a volta, né? Porque a gente veio de lá. Ele disse que não ia cobrar. Aí a gente pagou a ida, deu um jeito, arrumou emprestado, mas valeu a pena. Valeu a pena porque a gente está com ele em casa, ele está sob medicação, está meio até mesmo com a mente voltada para lá. Ele fica falando coisa com coisa, ele diz palavras, uma hoje, agora amanhã já é outras palavras ele fala. Ontem mesmo ele falou que queria trabalhar, que queria voltar, mas isso é o pensamento dele. Ele ainda não caiu na realidade. Muito obrigado, eu que agradeço pela oportunidade, pela confiança que vocês empregaram sobre mim e eu estou ao dispor, como sempre. Que Deus abençoe. Amém. Juntos somos mais fortes. Amém. Amém.